Seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele, Ele merece. Aleluia. Te agradecemos ao poder santo de Deus. Recebe o louvor que sai de lábios que confessam o teu nome. Recebe o louvor e adoração de corações contritos e quebrantados na sua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se sentar.
todo mundo bem? Amém. Abençoado, que bom que você está aqui, que bom te rever aqui nesta manhã. É um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra aos pastores. Eu falei que me sinto um pequenino no meio de vocês. Eu cresci no meio desses pastores aqui. Alguns me conhecem desde muito pequeno, como o pastor Jefferson, eu costumo chamar tio Jefferson, tio E, o Abner, pastor Abigail. E eu cresci no meio desses pastores, que são minha referência até hoje. Eu ouvindo o pastor Leandro ministrar no louvor aqui e pensando ali, meu Deus, quanto eu me inspirei no Senhor, quanto eu me inspiro no Senhor. Ele falando acerca de fazer com excelência, acerca de dar o seu melhor. Desde muito pequeno eu vi estes homens de Deus entregando o seu melhor em tudo aquilo que eles faziam e fazem até hoje. Então, como referência para a minha vida, em nome de Jesus, eu possa ser pelo menos um pouquinho do que vocês são. E que em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo já ministrou no meu coração possa ser bênção na sua vida. Aleluia. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Antes ela encontra o propósito pelo qual ela foi enviado. O Senhor me trouxe aqui para encorajar você nessa manhã, para animar você nessa manhã, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a salvação. Como diria o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo de número 1, quando ele ora pela igreja dos Éfesos, dos irmãos de Éfeso, ele fala assim: eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês entendam qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. É importantíssimo sabermos qual é a nossa esperança, pois estamos olhando para ela e é na direção dela que nós continuamos caminhando, mesmo em um mundo de tantas dificuldades e numa sociedade atual que estamos vivendo, onde impera o relativismo, onde dizer sobre a verdade do Evangelho conflita com várias verdades propostas por aí. Onde falar sobre pecado no ser humano é muito complicado, numa sociedade que tem um pensamento positivista, que pensa assim: estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos avançando, e o ser humano olha para a tecnologia que ele cria, olha para todas as coisas que ele consegue criar. Tem um homem querendo ir para Marte, povoar Marte, a gente olha para tudo isso e pensa: uau, estamos avançando, estamos progredindo, somos perfeitos. E você vem com o Evangelho que diz que o ser humano é imperfeito por conta do seu pecado. Por mais que o positivismo diga que nós vamos evoluir até chegar à perfeição, nunca chegaremos lá. Porque o pior problema do ser humano só Jesus pode tratar, que é o pecado. O positivismo é como se fosse uma santificação sem aquele que santifica, não funciona. Só através do Espírito Santo. Então eu sei que a realidade que vivemos, ela está difícil. Poderia parafrasear aqui o apóstolo Paulo: tempos terríveis estamos vivendo. Acabamos de sair de um tempo de pandemia, acabamos de entrar em um governo totalmente contrário à palavra de Deus e à vontade do Senhor, e hoje pregar a verdade pode ser perigoso para você como pastor. É uma questão de tempo para que nós aqui, pastores, possamos ser presos por dizer a verdade. O pastor Abner sempre comenta lá na igreja: a questão não é se eu vou ser preso, a questão é quem quer ir junto. Muito fácil dizer assim: não, os pastores vão, tá fácil. Não, todos aqueles que buscam viver a vontade e pregar a palavra de Deus, com certeza serão perseguidos. A palavra diz que somos como ovelhas lançadas no meio de lobos. O que você acha que acontece com uma ovelha lançada no meio de lobos? O próprio Jesus nos diz: se odiaram a mim, quanto mais não irão odiar vocês. Não somos deste mundo. Aleluia. Estamos de passagem, não é, pastora Abigail? E é um pouquinho sobre isso que eu quero dizer hoje. Que nós possamos manter os olhos na eternidade. Amém. E cumprir a missão que nos foi dada por Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia, você que a trouxe. Você que não trouxe, acompanha com alguém que está perto de você. E abra lá comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. Confesso que estou tremendo muito.
Falei assim, o problema é que às vezes a gente atrapalha o Espírito Santo, né? Então minha oração, Pai, não me deixa te atrapalhar hoje. Não deixa a minha humanidade atrapalhar o Senhor. Em nome de Jesus. Que o seu coração seja uma terra boa nessa manhã. Em nome de Jesus. Todo mundo achou? 2 Coríntios 4, 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, e como ficamos, irmãos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós temos, também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem em ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E o versículo chave é este: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é. Curve sua cabeça, Deus querido Senhor. Estamos aqui em sua presença nessa manhã. Queremos te ouvir, Senhor Pai. Que efatá, abram-se os ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor Pai, que se algum pastor entrou aqui desanimado, Senhor Pai, que em nome de Jesus, o Espírito Santo Consolador, encorajador, possa levantar, Senhor Pai, aquele que está caído. Em nome de Jesus, que a tua palavra e a esperança da salvação e vida eterna em ti possa, Senhor Pai, nos consolar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos aqui conhecem o apóstolo Paulo. No meio de pastores é muito complicado, né? Mas eu sei que todos conhecem aqui, não pessoalmente, mas por aquilo que ele escreveu, o apóstolo Paulo. E sabemos que o ministério do apóstolo Paulo foi bem conturbado acerca de perseguições. O apóstolo Paulo, se nós formos olhar numa ótica humana, ele fracassou muitas vezes. A maior parte do seu ministério não foi em luxo, não foi em abastança de bens e alguma coisa do tipo, ostentando algum tipo de bem, alguma coisa que recebeu do Senhor, mas a maior parte do seu ministério foi sendo perseguido, sendo preso. Algumas cartas, nós temos as cartas da prisão do apóstolo Paulo, onde ele escreveu de dentro da prisão, foi espancado muitas vezes. Se nós formos ler no capítulo 1, volta um pouquinho lá, só para você ter uma noção do pouquinho que o apóstolo Paulo sofreu. O capítulo 1, versículo 8 diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha a situação do apóstolo Paulo. Eu sei que você, como pastor, passa por muitos sofrimentos. Eu sei que a gente se identifica muito com Paulo, porque muitas das coisas que Paulo passou, nós passamos, às vezes em um grau menor, mas passamos também. O apóstolo Paulo foi rejeitado muitas vezes pelas pessoas que ele confiava. Você vai ler na sua última carta, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim: todos me abandonaram, exceto Lucas. Só Lucas está aqui comigo, o restante foi tudo para embora. Alguns se deixaram corromper pelo mundo, se influenciar pelo mundo, mas eu estou sozinho. E eu ouço muito o meu pastor dizendo isso, por mais que estamos juntos, né, pastor? Eu me sinto muito sozinho, eu estou muito sozinho. E a vida do pastor, muitas vezes, ela é solitária. E a gente se identifica
explica com o apóstolo Paulo que eles assim todos me abandonaram. É muito difícil você receber alguém no seu gabinete pastoral simplesmente para dizer que saiu e embora. É que bom se chegassem antes, né? Quando eu tenho problemas, assim, ó, pastor, tem umas coisas que estão acontecendo que não está me agradando, o que a gente pode fazer para consertar? Mas geralmente não é assim. Concorda? Geralmente só chega quando já está decidido. Ó, eu estou indo embora, quero que o Senhor me abençoe. O mais clássico, Deus falou comigo. Deus falou comigo, então é para mim ir para outro ministério, é para mim fazer outra, é para mim abrir o meu próprio ministério. Deus está me direcionando a isso. Ao longe da igreja, Deus não falou nada, mas com ele Deus falou, ele é especial. Ele é especial. A gente ouve isso por muitas vezes e a gente acaba, às vezes, sendo pressionado, parece que vai além da nossa capacidade de suportar. E a gente lembra o texto que fala assim, que Deus não dá nenhuma aprovação maior do que a gente possa suportar, mas o texto está falando de tentação com provação. Às vezes a provação é maior do que você pode suportar. A tentação é o quê? A provação é externa, aquilo que vem me abater. A tentação é interna. A provação pode ser grande, pode até te matar, mas você só perdeu se você cedeu a tentação de negar a Cristo por conta da provação. Mas as provas, as lutas, por muitas vezes são além da nossa capacidade de suportar. A ponto até de alguns morrerem. Olha para Estevão. Estevão morreu apedrejado, queridos, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Eu acho lindo a forma que Estevão morreu, não ser apedrejado, isso não é lindo. Aleluia. Mas ele, antes de morrer, ele olha para os céus e vê os céus abertos. Vê o Filho do Homem sentado à direita do Pai, a ponto de ele repetir a oração de Jesus, dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão tinha convicção do que ele estava fazendo. Ele tinha convicção que morrer não era o fim, morrer não é a derrota para o cristão. Nós perdemos alguns pastores na pandemia e eles não foram derrotados. A palavra vai dizer que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, quando institui a igreja, a partir da promessa com Pedro, ele fala assim: eu estou instituindo a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra é Hades, mundo dos mortos. Glória a Deus. O que ele está dizendo? Por mais que as provas sejam tão grandes que matem os cristãos, eles irão ressuscitar. A vida está neles, o próprio Jesus está em nós. A vida está em Cristo. Por mais que tirem a vida do nosso corpo físico, a vida que Cristo te deu, queridos, ninguém pode tirar. Então, o apóstolo Paulo, nós nos identificamos muito com ele, sabemos muitas perseguições que ele passou, sendo espancado, caluniado. E existem momentos nas nossas vidas que nós passamos por isso, e é importante que passemos por momentos de provações. É importante para o meu e o teu crescimento que passemos por momentos de provação, por momentos de escassez, por momentos de deserto. É importantíssimo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, não sabemos viver confortavelmente e ainda permanecer na presença de Deus. Isso tem a ver com o pecado dentro de nós? Sim. Mas repare, olhe bem a palavra do Senhor. Leia Juízes. Todas as vezes que o povo ficava tranquilo, ficava confortável, não tinha ninguém subjugando eles, eles se afastavam de Deus, se esqueciam de Deus. E era necessário então que Deus permitisse que eles fossem subjugados por outros povos, para que então eles pudessem se voltar para Deus. O povo foi levado cativo à Babilônia para quê? Para aprender a depender de Deus novamente, pois haviam se esquecido. Aí você começa a entender um pouco por que Deus permite uma pandemia, por que Deus permite que um governo contrário à palavra entre e tome conta de tudo. Porque a gente não sabe viver da forma confortável. Por conta do pecado? Sim, mas por nossa própria responsabilidade e culpa. Então, queridos, o deserto, a provação, ela é importante na minha e na tua vida, para que nós possamos nos aproximar de Deus, para que possamos buscar a Deus, voltar os nossos olhos para Ele. Assim como Estevão, no momento de ser apedrejado, o único lugar que ele olhou foi para cima. O tema dessa mensagem é: mantenha os olhos na eternidade, mantenha os olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque, como eu já disse, vivemos tempos terríveis e tudo indica que as coisas irão piorar para nós cristãos. O Senhor, Ele vem nos preparando
preparando há alguns anos já atrás. Não sei se você se atenta a essas coisas, mas o Espírito Santo já vem nos preparando, aprofundando as nossas raízes nele, pois a palavra diz que aquele que constrói sua casa sobre a rocha, vem vento, vem tempestade, e a casa não cai. O Senhor já vem nos alicerçando nele há alguns anos, porque Ele sabia o que viria depois, e esse tempo chegou. Infelizmente nós olhamos e vemos que muitos não estavam preparados e têm sucumbido. Muitos têm negado, apostatado da fé. A palavra irmã de apostasia no original é divórcio. Muitos têm quebrado, rompido a sua aliança com Deus por conta das pressões do mundo. E o que nós devemos fazer como pastores? Como aqueles que têm a palavra da verdade, detêm a palavra da verdade. Pega a sua Bíblia aí comigo. 2 Timóteo. Capítulo 4. Às vezes a gente fala igual Pedro, né? Senhor, eu estou disposto a morrer por ti se for preciso. E Jesus dá uma risadinha da gente. Será mesmo que você está pronto, Pedro? Hoje você vai me negar 3 vezes ainda. E às vezes nós até pensamos que estamos prontos. Confiamos no nosso próprio braço. Às vezes nós pegamos a experiência que nós temos com o Senhor e achamos que isso é suficiente para que nós possamos suportar todas as coisas. Tem uma irmã da nossa igreja, a irmã Rosângela, né? Vou botar aqui, né? Ela não está aqui, então. Mas a gente olhando o cenário atual e ela vendo assim, meu Deus, parece que está chegando o momento em que vão colocar uma arma na minha cabeça e vão dizer assim, nega Jesus, senão você morre. Ou vão pegar algum filho meu, né? A gente vai fazendo filho por aí, e depois a gente pensa assim, meu Deus, se pega o nosso filho agora. Eu tenho 2, já fico apavorado. E ela fala assim, eu não sei o que eu iria fazer, pastor Leandro, se pegasse o meu filho e começasse a torturar o meu filho, dizendo assim, nega Jesus, senão vamos matar ele. Eu não sei o que eu iria fazer. Eu acho que eu ia negar, eu não sei. E por nossa própria capacidade humana, com certeza você iria negar ao Senhor, com certeza. Mas eu falei assim, faz o seguinte, irmão Rosângela, olha para os heróis da fé que nós temos na palavra. Olha para os mártires que nós temos na palavra. Olha qual foi a reação deles nesse momento de pressão. Quando eles estavam a ponto de serem mortos, veja como que eles agiram. E daí a gente olha para os cristãos que foram perseguidos no tempo do Coliseu. E daí a gente vê algo interessante, que chegou um ponto que eles tinham que cortar a língua dos cristãos. Por quê? Porque eles colocavam os cristãos numa fogueira, ou colocavam no meio do Coliseu e soltavam os leões, e os cristãos começavam a cantar. E louvavam e agradeciam o nome do Senhor Jesus. Isso era testemunho. Mártir, vem de martírios, que é testemunho. Eles davam testemunho acerca do Senhor. E ainda outras pessoas se convertiam no momento da morte dos cristãos. Porque eles não conseguiam fazer com que eles parassem de cantar. Vamos fazer o seguinte, corta a língua deles. Aí você se pergunta como o pastor achou que eles faziam isso. O Espírito Santo de Deus estava neles. Amém. Falei para Rosângela, sabe como que eles suportaram? Sabe como que Estevão suportou? Sabe como que Paulo, todos os discípulos suportaram? O Espírito Santo estava neles. E olha que interessante, o mesmo Espírito que estava neles está em nós hoje. Por isso que nós vemos na palavra do Senhor constantemente, o Senhor dizendo assim, se encham do Espírito Santo, busquem se encher do Espírito Santo, não busquem vinho que leva a devassidão à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque nós não poderemos suportar, queridos, se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não é na força do nosso braço, é na dependência dele. Aleluias. Pega lá onde você abriu, 2 Timóteo 4. Vamos ler o capítulo 3 primeiro. Saiba disso, versículo 1. Nos últimos dias
sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Leibson vai dizer que o egoísmo é a raiz do pecado. Concordo. Vivemos uma sociedade totalmente egoísta. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Como tem tentado destruir a família? Continua. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E o pior, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Uma pausa aqui. Tendo aparência de piedade. Há muitos dentro das nossas igrejas que até parecem cristãos, se vestem como cristãos, falam como cristãos, mas negam o real poder que isso tem. Queridos, o que vai transformar a nação não é um governo, é o Senhor Jesus, mas através da igreja. Nós somos sal e luz deste mundo, mas se o sal perder o seu sabor, para que serve? Não serve para nada, só para ser jogado fora e pisado pelos homens. Tem aparência, mas nega o poder que isso tem. Se você entendesse o poder que tem dentro de ti, através do Espírito Santo de Deus, você não estaria desesperado, perderia os cabelos, né, pastor? Se você soubesse o poder que está dentro de vocês, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de ti. Se Deus é por nós, costumamos dizer isso. A gente termina a frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que se desespera? A gente precisa aprender a confiar em Deus e a depender de Deus. Queridos, Deus tem me ensinado nesses últimos anos. Não que eu tenha muitos anos, mas nos poucos anos que eu tenho de vida, Deus tem me ensinado a depender dele. E aquilo que a gente precisa, Ele nunca vai deixar faltar. Aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Entenda? É diferente. Ele não fala me dá a picanha de cada dia, né? O pão. Eu sei quem fala é o outro, né? O pão não nos falta. Mas olha que é interessante, o principal pão não nos falta. O pão de João 6. Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Ele nos completa. Ele é a nossa herança. Somos sacerdotes do Senhor, pastor Leandro. E eu acho lindo um texto da palavra do Senhor. Eu quero ver se eu acho aqui na minha bagunça aqui, para ler com os irmãos. Cadê? Números 18, 20. Olha que interessante. Quando ele vai fazer a separação das terras para as tribos da nação de Israel, ele vai fazer a separação da parte do sacerdote. Eu acho muito lindo o que acontece ali. Procura lá, agilidade bíblica, pastores, vamos lá. Se está com dificuldade de agilidade bíblica, vai para a escola bíblica. Temos amanhã às 9h30, escola bíblica na nossa igreja. Aqui também. Números 18, 20. Quem achou? Lê bem alto pra gente. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. Em meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. Agora alguém abre Ezequiel 44, 28. Agilidade bíblica. 5 segundos. 1, 2. E não só leia, entenda que está falando contigo. Ezequiel 44, 28. Eu serei a única herança dos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Não sei se você entende isso. Não sei se você entende isso. Eu serei a sua porção. Eu serei a sua herança.
Eu serei a sua propriedade, a sua habitação. Nós já temos tudo que precisamos, pastor Leandro. Aleluia. O sacerdote recebeu a melhor parte. É a presença de Deus. Esse pão não nos falta. Por isso que eu olho para Efésios, o apóstolo Paulo falando acerca de Cristo. Ele é aquele que preenche tudo e todos. Ele nos completa. Na dependência, na confiança, você entende que você já tem tudo que você precisa nele. Ele é tudo o que você precisa. Mas parece que não é suficiente. Não. Eu costumo dizer, e talvez eu já tenha dito isso aqui em algum outro momento, mas o ser humano ele não tem saudade da presença, mas o jardim do Éden. O ser humano não quer voltar para a presença, ele quer voltar para o jardim. Lá era tudo fácil. Talvez até tinha que trabalhar, mas era tudo fácil. Era escolher nome de bicho, passear com a esposa, né? Ficou um pouco mais difícil depois da esposa, mas passear com a esposa. Não, brincadeira, ficou tudo mais fácil. Mas que as mulheres me batam aqui. Mas o que o ser humano perdeu não foi o jardim. O jardim foi o de menos. O que ele perdeu foi o momento da viração do dia, onde ele tinha a presença de Deus, de forma integral, sem nada que o atrapalhasse. O que o Senhor vem restaurar para nós não é o jardim, entenda! Estão pregando o jardim, esquecendo da presença. O que ele vem restaurar em nós é a presença, porque todos os pecados destituídos estão do quê? Da glória, da presença de Deus. Mas Cristo Jesus morreu, o véu abriu de alto a baixo, e agora temos acesso à presença. E o que é o céu, se não a presença de Deus? Aleluia. Se você quer ir para o céu sem Deus, queridos, porque a rua é de ouro, porque vai ter uma mansão, isso é o de menos, queridos, isso é o de menos. Só é céu porque Deus está lá. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. A gente precisa entender qual é a real esperança do chamado, é a presença absoluta de Deus em nós, sem esse pecado que nos atrapalha. E como estou falando a pastores preguem a presença. Hoje você tem pregado várias coisas, né? É o relativismo que impera. Vários tipos de amor, várias verdades. Alguma coisa é certa, alguma coisa é errada, isso depende de você, é subjetivo. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Agora nós vamos para 2 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Aleluia. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, ensino a sã doutrina. Se tem algo que corrompeu a igreja no começo e até hoje, foi um outro evangelho que era pregado. Havia problemas externos, perseguições de todos os lados, mas havia problemas internos, falsos mestres que se levantavam, falsos profetas que se levantavam no meio da igreja, a ponto do apóstolo Paulo mandar Timóteo lá para eles e falar assim: ó, vai lá e corrige as coisas, cerceia esses que estão pregando outro evangelho, não dê voz a eles. Glória a Deus. Aleluia. Isso é importante para mim e para você. Porque os crentes de dentro das nossas igrejas, às vezes ouvem mais esses outros profetas, outros mestres, pseudo-mestres, no YouTube, do que a nós. Você vai falar sobre dízimo hoje, e você pode achar facilmente vários aí, mestres, teólogos, pastores, profetas, que vão ter vários argumentos contra você ser dizimista. E aquele crente que não gosta muito de dar o seu dinheiro, não sei se é crente, né? Mas é muito apegado ao seu dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Ele ouve o pastor dizendo aqui, ó, o Senhor diz para você ser fiel nos seus dízimos. E ele fala assim: eu não vou dar atenção a esse pastor. Eu ouvi um outro pastor lá e falou: não precisa dar.
esse texto, que as pessoas vão começar a sentir coceira nos ouvidos e vão fazer o quê? Olha lá, pega comigo. Versículo 4. Eles se recusarão, versículo 3, na verdade. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Porém você seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Aleluia. Eu faço um convite para você que o apóstolo Paulo fez para Timóteo na sua carta. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, mantendo os olhos na eternidade, sendo moderado, pregando a sua doutrina. Participa dos sofrimentos. Você lê Filipenses e fala assim: é um privilégio sofrer por amor a Cristo. Você olha para os apóstolos sendo espancados e depois saindo pulando, saltando de alegria, porque é um privilégio sofrer por amor a Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Ele não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Pastor, não se acovarde. Ele já tenta nos cercear há muito tempo. O inferno já se levanta contra a igreja desde que ela nasceu. Não vai ser diferente agora. Mas a questão é você. Muitas pessoas falam assim: pra quê? Eu não cansei de convidar, cansei de falar, as pessoas não dão ouvidos. Isso tem a ver com o que elas fazem e como elas recebem o evangelho, mas a responsabilidade continua sobre você. A tua responsabilidade não é convencer ninguém, isso é o Espírito Santo quem faz. A sua responsabilidade não é transformar ninguém, não é por força, por violência, mas pelo Espírito Santo. A tua responsabilidade é pregar o evangelho. Pregar a verdade, a única verdade, pois só existe uma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre tantas verdades que estão sendo apresentadas, cabe a nós pregarmos a verdade que liberta. Porque se o povo conhecer a verdade, eles serão libertos dessa prisão que estão vivendo. Queridos, mantenha os seus olhos na eternidade, participa dos sofrimentos. Esse é o convite dessa manhã. Talvez não seja algo muito animador para você, mas é. Sabe por que é? Pega a sua Bíblia em Romanos 8. Eu acho lindo, eu acho que esse aqui deve ser o meu capítulo favorito da Bíblia. Favorito. Muitos gostam do anterior, pastor João, sabe por quê? Fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Oh, coitadinho de mim, não consigo vencer o pecado que habita em mim. Muitas pessoas gostam desse capítulo 7, eu gosto do 8, que fala a resposta que Cristo deu a esse problema. Vamos ler? Todo mundo achou? Amém. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Quem vive na carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês, diga eu, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Mas, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adota e torna filhos, ao qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tem um se aqui. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí o negócio começa a ficar maravilhoso. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e decadência, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. E aí vem, que diremos, pois, diante dessas coisas? Diga, se Deus é por nós, quem será por nós? Quem não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, em altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplaude Ele, aplaude Ele. Essa é a nossa esperança. Se coloque de pé. Você mantém os seus olhos no alto, querido. Tem dois versículos que eu amo muito, pastor. O outro é aquilo o motivo pelo qual eu ando olhando para cima todo dia. Em Tessalonicenses, os irmãos estavam preocupados porque alguns estavam morrendo. E o apóstolo Paulo fala assim: vocês não podem ser ignorantes quanto aos que dormem no Senhor.
ele traz um dos textos mais lindos. Pois dada a ordem, Aleluia. com a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá das nuvens, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre, sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Deus querido e santo, é pelo teu Espírito. Nós só poderemos suportar se estivermos cheios do teu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Tu és a nossa fonte, tu és a nossa colheita, tu és a nossa porção, tu és a nossa parte na herança e a melhor parte. Senhor Pai, eu peço por estes pastores, homens e mulheres de Deus que aqui estão. Se alguém estava triste, desanimado, se tinha olhado para baixo, Senhor Pai, se tinha desviado o olhar de Jesus, que o vento bateu, Senhor Pai, em suas costas e estava desesperado, afundando, que hoje, Senhor Pai, os seus olhos estejam voltados para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, que possamos sair daqui revigorados em nossa fé, agarrados e fundamentados na esperança, olhando não para aquilo que se vê, pois isso se acaba, mas olhando para a eternidade, e que possamos sair daqui com a coragem e a ousadia do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho, e quando o Senhor voltar, encontre fé na terra, encontre, Senhor Pai, os seus guerreiros, as suas guerreiras, homens e mulheres que o Senhor escolheu, cumprindo a missão que lhes foi dada. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aplauda mais forte que você puder. Glória a Deus. Os aplausos de Jesus, irmão.